Fala Digi Escolhidos, como estão todos vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de Digimon Adventure 2020. No dia de hoje a gente vai estar revisando o episódio 6, onde a Palmon e a Mimi foram as mais protagonistas, né? Então eu vou dar alguns detalhes sobre o episódio, falar para vocês o que eu achei, mostrar algumas coisinhas aqui e ali que eu achei que eram mais interessantes. Então vamos começar? Vamos embora! Então, Digi Escolhidos, a gente chega basicamente onde a prévia tinha mostrado pra gente. O Tai, o Agumon, a Sora e a Piyomon estavam com fome e eles decidem ir para um lugar onde tem coisas para comer. Eles acham umas abóboras crescendo em umas árvores cor-de-rosa, então é para ser umas cerejeiras, mas tá nascendo abóboras ali, né? E eles vão até lá para comer, mas eles acabam caindo numa armadilha, porque ali era a propriedade de um reino, né? Era um reino de Tanemons. E as Tanemons são basicamente o nível em treinamento 2 que chega na evolução de Palmon, né? Eles estão mostrando ela aqui pra gente. Então são muitas Tanemons com várias casinhas no formato de umas cebolinhas assim, parecidas com as próprias Tanemons, né? Tem uma casa maior que parece um abacaxi também, mas é uma espécie de pequeno reino onde elas dominam. O que acontece é que a gente tem a Palmon, né? E a Mimi. Então aí a gente já fica sabendo que a Mimi tá no mundo digital, que ela já encontrou com a Palmon, inclusive ela já tem o seu próprio Digivice, né? Então, inclusive eles falam assim, a gente escutou umas mensagens dos Digimon sagrados, e a Mimi fala, eu achei que eu escutei alguma coisa dessa quando eu tava dormindo. Então provavelmente o Digivice mostrou pra ela o que tava acontecendo, né? E bom, a Mimi tem até um trono feito de plantas ali naquele lugar, porque todas as Tanemons e a Palmon decidiram coroar ela como a grande rainha do reino das Tanemons, né? E o que acontece é que a Mimi tá ali com uma missão. A missão dela é: eu quero proteger esse pequeno reino, porque tem muitos Digimons que estão vindo aqui roubar as frutas dessas Digimons, e elas têm essas frutas para elas, porque elas precisam comer e tudo mais. E ela tá ali junto com a Palmon para proteger aquele lugar, e o Tai e a Sora decidem ali que eles vão ajudar a Mimi a fazer alguma coisa para proteger o lugar, né? É interessante porque você vê a personalidade da Mimi bem forte ali naquela parte, falando assim, eu sou a rainha deste reino, então você é a número 70 e pouco, você é o número 70 e pouco, e eles colocam até umas folhinhas na cabeça deles, para eles ficarem parecidos com Tanemons, né? O que acontece, pessoal, é que no meio de tudo isso a gente tem mais algumas informações interessantes sobre o mundo real, vindas do Easy, que o Easy ainda está tentando se comunicar através do notebook dele. E o que acontece é que ele descobre uma coisa muito interessante, que é uma coisa que a gente já tinha visto no Digimon Adventure original. Ele tenta pegar uma transmissão de um vídeo de um jornal que está mostrando sobre os problemas que eles estão tendo com energia elétrica lá, muito misteriosos. Só que essa transmissão está muito lenta. E ele percebe que quanto mais perto do mundo digital ele chega, mais lenta ela fica. E isso se deve ao fato de que o tempo do mundo real e o tempo do mundo digital passam de forma diferente. O tempo do mundo digital passa muito mais rápido, enquanto o tempo do mundo real passa muito mais devagar, né? Então é interessante porque a gente tinha uma premissa de que em 72 horas toda a energia de Tóquio e etc. iria para zero, né? E daria um grande problema. Então, graças ao tempo no mundo real tá passando muito mais lentamente, quer dizer que essas 72 horas provavelmente vão passar muito mais lentamente também. Então eles vão ter bem mais tempo para estar resolvendo esse problema e tudo mais. Isso é uma descoberta muito legal, porque faz com que as conexões entre o Digimon Adventure original e esse Digimon Adventure sejam muito maiores, né? Porque já aconteceu em outras temporadas do anime, em outras histórias de mangá e tudo mais, o tempo do mundo real e do mundo digital ser basicamente o mesmo, não ter quase diferença nenhuma, né? Isso vai de universo para universo, essas coisas mudam, não tem o que fazer. Então, a partir daí, eles decidem proteger o reino das Tanemons, e o que acontece é que elas vão ser atacadas pelo Ogremon, né? Então, dessa vez, o Ogremon tá ali com o Core Dramon, mas eles atiçam ali, eles hipnotizam vários Tuskmons que aparecem ali usando um Soundbirdmon. Os Tuskmons, mais uma vez, como eu disse no vídeo passado, são Digimons de nível adulto, parecem grandes dinossauros verdes com chifres que crescem nas costas deles. Nunca tiveram muita atenção, interessante que eles estão aparecendo aqui. Hipnotizados, eles são mandados atacar o reino das Tanemons.
Um ADD bem interessante sobre os Tuskmons, pessoal, é o fato de que em certo momento aparecem eles se alimentando de grama. Eles estavam comendo praticamente a grama que estava no chão, mas não exatamente arrancando a grama e comendo, eles estavam emitindo uma luz da boca deles que absorvia a informação que estava no chão, né? O que é muito interessante porque provavelmente essa é a forma que eles vão mostrar como os Digimons se alimentam nessa temporada. Eles absorvem as informações das coisas que estão em volta deles. Eu não sei dizer, mas aparentemente era dessa forma que esses Tuskmons estavam se alimentando, o que é bem parecido com o que acontecia, por exemplo, em Digimon Tamers, quando um Digimon absorvia as informações de outro Digimon. Super legal isso. E os Digi escolhidos se preparam para proteger as coisas. Eles fazem várias coisas diferentes, uma certa estratégia, né? Inclusive eles cavam um grande buraco, porque era uma das únicas entradas para o reino. E quando alguns dos Tuskmons passam por cima, eles caem dentro do buraco. Então era uma armadilha que funcionou muito bem. Enquanto isso, os outros Tuskmons dão a volta. O Greymon tá lá para segurar eles. O Cordramon começa a atacar também. A Sora evolui a Biomon para Birdramon e começa a lutar contra o Cordramon, que foi muito interessante também. Mas o ponto é que essa era a estratégia do Ogremon desde o começo. Ele queria afastar os Digi escolhidos do reino, principalmente os mais fortes, provavelmente, que a gente sabia que o Tai já conseguia fazer o Agumon evoluir, e a Sora também fazer o Digimon dela evoluir, e a Mimi não, né? Então o Ogremon começa a atacar o reino das Tanemons montado em cima de um Drimogemon, né? E o Drimogemon é muito interessante, ele é um Digimon que tem brocas no nariz, nas pontas dos dedos, e ele se especializa principalmente em escavação. É um Digimon de nível adulto também, né? E é interessante porque o Ogremon mais uma vez está usando um Digimon hipnotizado como se fosse uma montaria, né? Ele já estava usando o Cordramon azul, agora ele está usando o Drimogemon. E nesse ataque ele começa a demonstrar sua força. A Palmon, que é a Digimon mais forte ali, tenta lutar contra ele. E daí a gente tem imagens muito interessantes, como essa imagem do Drimogemon super musculoso, porque ele simplesmente pode, ele mostra toda a sua força que normalmente ele não mostra pra ninguém. O Drimogemon estava muito mais forte do que eu imaginava um Drimogemon nesse episódio, né? Ele criou um tornado usando as brocas dele, ele estava dizimando as coisas em volta, toda essa musculatura do Drimogemon que nunca tinha aparecido em nada. Foi super interessante de ver. E daí nesse ponto tá tendo uma luta ali e a Palmon quase é destruída, né? Aí a conexão entre a Palmon e a Mimi sentimental acontece, né? E a Palmon consegue evoluir finalmente para Togemon. E é bem interessante essa cena porque eu achei que a Togemon ficou muito bem animada. Ela estava tendo uma luta física de boxe muito legal com o Drimogemon. Ela era bem menor que o Drimogemon, mas ela acabou com ele na porrada, né? Mas é interessante, pessoal, porque nessa parte a gente tem uma parte muito legal. Porque o Ogremon, vendo que a Togemon estava segurando o Drimogemon, ele mira na Mimi e ele tenta atacar a Mimi. Então ele tá atacando a Digi escolhida, porque essa é a missão que foi passada para ele. Ele não tá nem aí pros Digimons, ele quer acabar com os Digi escolhidos. Isso é uma coisa incrível, porque a gente raramente vê Digimons atacando os seres humanos que estão no mundo digital, em qualquer temporada. Mesmo no Digimon Adventure original, a gente não via isso acontecendo, né? E o Ogremon ia atacar a Mimi, ele queria acabar com ela. Porém o Greymon chega e impede ele. E nessa hora a gente tem mais uma coisa muito interessante que acontece, porque a luta da Togemon com o Drimogemon está acontecendo e o Greymon e a Birdramon começam a atacar o Ogremon, porque eles perceberam que o Ogremon tá meio que por trás de tudo, né? E durante essa luta, eles estão tendo bastante vantagem contra ele, apesar dele parecer ser bem forte. Tanto o Greymon quanto a Birdramon são Digimons do atributo vacina, enquanto o Ogremon é um Digimon do atributo vírus, então ele tem desvantagem. Porém, eu não sei se isso vai ser levado muito em consideração durante essa temporada, né? O que acontece é que o Greymon usa um ataque de chifres, você vê o chifre do Greymon brilhando, ele tem um ataque chamado ataque de chifres mesmo, né? Que ele nunca usou em nenhuma temporada, né? Então super legal. E ele bate nos chifres que o Ogremon tem na cabeça. E durante essa luta de forças, o Greymon ganha e o chifre da cabeça do Ogremon quebra. Ele literalmente se quebra, é arrancado, ele voa longe, enfia numa pedra, numa parte do chão assim. E isso é muito interessante porque literalmente a gente viu em primeira mão um Digimon perdendo uma parte do corpo, né? Se esse chifre dele vai crescer de volta, a gente não sabe.
Porém, depois, um pouco mais pra frente, a gente vê o Ogremon com muita raiva, com muita dor, e ele tá em um lugar sofrendo e gritando porque ele perdeu um dos chifres dele. Então, basicamente, ele perdeu uma parte do corpo dele, uma parte de honra que ele tem, né, que ele usava pra lutar. Então eu acredito que o Ogremon vai ser muito mais complicado de lidar a partir de agora do que qualquer Ogremon que a gente tenha visto no passado, por causa dessa raiva que ele vai ficar por ele ter perdido esse chifre dele, né? Ele vai provavelmente ficar com muita raiva do Tai, muita raiva do Greymon por causa do que eles fizeram. Eu tô até pensando que talvez esse Ogremon passe por evoluções, né? Ficando mais poderoso e dando ainda mais trabalho pra eles. Seria incrível ver esse Ogremon chegando em Titanmon, né? Para que ele mostre o Titanmon num anime pela primeira vez, né? É a forma mega do Ogremon mesmo. Então vamos esperar pra gente ver o que acontece. Mas muito interessante. Para quesito de comparação com o perfil oficial do Ogremon, eles são Digimons que gostam de levar troféus de vitórias as quais eles tiveram. O osso, né, que ele usa para estar batendo nos outros Digimons é dito ter sido de um Skull Greymon que foi derrotado por um Ogremon. Então é interessante isso, porque ele perdeu uma parte do corpo dele, então ele deve estar se sentindo profundamente desonrado, né? Basicamente um outro Digimon como o Greymon poderia pegar o chifre dele e levar como troféu se ele quisesse. E depois disso, todos eles foram derrotados e o reino das Tanemons foi salvo, né? Graças aos Digi escolhidos. E a Mimi e a Palmão decidem que elas vão seguir viagem junto com os outros Digi escolhidos, porque ela tem uma missão muito maior a ser cumprida, né? O reino das Tanemons ficou por ali. Espero que outros Digimons não ataquem aquele lugar, porque, convenhamos, elas são Digimons muito fraquinhas, elas não vão conseguir proteger aquele reino de forma alguma, vai ser muito difícil, né? Menção honrosa ao fato de que quando eles estavam chegando do reino das Tanemons, várias Tanemons estavam tocando uns tamborzinhos feitos de planta e foi muito bonitinho, tá bom? Menção honrosa a isso porque foi super legal. Um pouquinho mais de cultura dos Digimons também foi demonstrado quando as Tanemons estavam conversando através de códigos que estavam sendo feitos através das folhas nas cabeças delas. Isso é uma coisa que você não vê todos os dias, tá? É uma forma de comunicação que existe entre esses Digimons. Super legal. Então, o episódio acaba por aqui, basicamente. E daí a gente tem a prévia do próximo episódio. Na prévia do próximo episódio a gente vê o Joe, né? Então o Joe vai ser o protagonista do próximo episódio, né? Inclusive o nome do episódio é O Homem Joe Kido, né? Porque ele vai mostrar o quão homem ele é. Então, basicamente, você vê o Gomamon, você vê o Ikakumon e você vê também um Digimon chamado Gesomon, né? Que é basicamente um Digimon Lula gigante do nível adulto, que com certeza vai ser o Digimon que vai estar causando problemas para eles, né? Então, muito interessante. O Joe parece, pela prévia que está demonstrando o quão responsável ele é. Ele provavelmente não quer ter nada a ver com os Digimons, ele quer ir embora do mundo digital, ele quer demonstrar que ele tem muita responsabilidade com seus deveres e afazeres do mundo real e ele não tá nem aí pro mundo digital. Então com certeza vai ser bem difícil de lidar com ele, como sempre né? Mas no final das contas ele sempre se mostra ser o cara mais responsável do time. Então acredito que vai ser um episódio muito legal também, como foi esse, né? Então, de escolhidos por aqui, fica o episódio e todas as informações mais interessantes sobre ele. Vou deixar por aqui, então deixa seus comentários aí, tudo que vocês acharam desse episódio, detalhes e tudo mais, até outros detalhes que eu não tenha colocado aqui nessa revisão, por favor, deixem aí nos comentários, seus comentários são muito importantes. Vou pedir também que, se possível, como eu sempre peço, que você deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho se possível, e se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Fui Digi Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.